Hoje era o dia mais esperado. Julián Álvares tinha que se encontrar nesta mesma manhã com o Cholo Simeone. Era a reunião que poderia começar a destravar definitivamente sua saída do Atlético de Madrid. Julián já está em Madrid, passou pelos exames médicos, voltou depois das férias e depois de tudo o que aconteceu nas últimas semanas, chegava o momento de conversar cara a cara com seu treinador. Mas aconteceu algo completamente inesperado. Simeone não estava. O Cholo tem alguns dias de folga e finalmente essa conversa que poderia ser decisiva não aconteceu hoje. E cuidado, porque dentro do Barça interpretam que isso faz parte de uma estratégia muito clara. Ganhar tempo, adiar, esfriar, esperar. Porque o problema da contratação de Julián Álvares pelo Barça já não parece ser apenas econômico. Há algo muito mais difícil de negociar. É apenas o orgulho do Atlético de Madrid. E quando vocês entenderem o que aconteceu entre os dois clubes nas últimas semanas, vão compreender por que estamos diante de uma das negociações mais tensas, mais complicadas e mais difíceis de todo o mercado. E o Barça continua pensando exatamente a mesma coisa. Julián Álvares tem que ser o camisa 9 do FC Barcelona. Flick quer ele, o clube quer ele. E o mais importante, a decisão do jogador. Julián sonha em jogar no Barça, mas o Atlético resiste. E hoje, quando esperávamos um passo adiante, tivemos mais um capítulo de uma guerra que parece pessoal. O dia em que tudo deveria mudar era hoje, 10 de agosto, e estava marcado em vermelho para todos os torcedores do Barça, e também, por que não dizer, para os torcedores do Atlético de Madrid. Depois de todo o barulho das últimas semanas, depois da Copa do Mundo e tudo mais, Julián voltava ao trabalho com o Atlético de Madrid. Exame médico, testes, volta a Madrid, a possibilidade de sentar com Simeone. Por que essa conversa era tão importante? Porque Julián precisa que o Atlético entenda uma coisa: sua vontade é sair. É algo que já sabemos, mas precisa ser dito cara a cara. E não estamos falando de um jogador que o Barcelona está tentando convencer. Esse trabalho já está feito, amigos. O Barça não precisa convencer Julián. O Barça não precisa convencer ninguém. Julián quer ir para o Barça e já disse isso publicamente. O problema está em outro lugar. O Atlético de Madrid. Porque hoje poderia acontecer aquela conversa mais desconfortável de todas. Jogador e treinador, cara a cara, sem intermediários, sem jornalistas, sem rumores. Julián explicando para o Cholo Simeone cara a cara o que quer fazer com sua carreira. Ele quer dar um passo a mais. Mas no final das contas, Simeone não apareceu porque está de folga. E evidentemente o treinador tem todo o direito de aproveitar esses dias. Mas do ponto de vista dessa negociação, o resultado é exatamente o que beneficia o Atlético de Madrid. O relógio continua correndo. Faltam 20 dias para o fim da janela de transferências. E por que o Atlético de Madrid quer ganhar tempo? Aqui está uma das grandes chaves. O Atlético sabe que o tempo joga a seu favor. Por quê? Porque Julián tem contrato. Porque não tem necessidade econômica de vendê-lo. E porque pode manter uma postura duríssima. E porque também, a cada dia que passa, aproxima o Barça de um momento em que terá que decidir até onde está disposto a esperar. Porque lembrem-se, Lewandowski, que garantia uns 25 a 30 gols por temporada, já não está mais. Porque lembrem-se também que Ferran Torres está com um passo de sair do clube. E aqui aparece a estratégia do Atlético de Madrid. Se o Atlético de Madrid conseguir ganhar tempo, se conseguir adiar as conversas, se conseguir que o mercado avance, o Barça vai acabar ficando nervoso. E então começarão a aparecer nomes. Mikotase, atacante do Villarreal, grande jogador. Aslani, também outro verdadeiro atacante, que por sinal, preste atenção a esse dado. Estava tudo certo para ele assinar com outro clube. E no final não foi assim. Tudo foi cancelado. Outros atacantes também serão cogitados. Outras possibilidades vão aparecer. Outros planos vão surgir pelo caminho. Mas cuidado, porque neste momento a informação realmente importante é esta. O Barça não mudou sua prioridade. O Barça continua pensando que o atacante que quer para liderar seu ataque se chama Julián La Aranha Álvares. E isso muda completamente a interpretação desses nomes alternativos. Porque uma coisa é estudar o mercado. E outra é desistir de Julián.
E o Barça ainda não desistiu, amigos. Continua sendo muito possível a contratação de Julián. O Barça quer que Julián seja o seu camisa 9. O Barça ainda não se desesperou, muito menos. O Barça não vai jogar a toalha. E aqui já não é só uma questão de dinheiro. Agora chegamos à parte mais delicada dessa história, porque o Atlético de Madrid considera que o Barça faltou com respeito durante essa negociação. E isso mudou o cenário. O clube rubro-branco entende que se falou demais sobre o seu jogador, que de Barcelona foi transmitido otimismo demais, que se instalou publicamente a sensação de que Julián poderia acabar saindo do Atlético de Madrid. E no Atlético pegou muito mal. A tal ponto que a negociação teria entrado em um terreno pantanoso, em um terreno realmente perigoso. O orgulho. E quando uma negociação futebolística se torna uma questão de orgulho, tudo se complica, é verdade. Não vamos enganar vocês. Porque aí você já não está negociando apenas com milhões, você negocia imagem. Você negocia autoridade ao transmitir mensagens aos seus torcedores e principalmente ao rival. O Atlético não quer que interpretem que o Barça está apontando para sua grande estrela. O jogador quer sair e eles simplesmente querem abrir a porta para ele, querem demonstrar força. Eles querem mostrar que Julián tem contrato e, acima de tudo, querem evitar uma sensação, que o Barça venceu a disputa. Isso é o que o Atlético de Madrid não quer. Mas amigos e amigas do Barça, hoje, 10 de agosto, garantimos, a contratação segue perto de ser fechada. Não mentimos, é verdade. O Barça sabe que é difícil, mas a vontade do jogador prevalece acima de tudo. Além disso, não se descarta nem mesmo que haja uma denúncia pública, que pode sair nas próximas horas ou dias. Porque Julián, de qualquer jeito, quer sair do Atlético de Madrid. E vou te dizer uma coisa, você pode controlar um contrato, pode controlar a negociação, pode decidir se aceita ou rejeita a oferta. Mas existe algo muito mais complicado de controlar. O que estamos te contando exatamente? A vontade do jogador. Já sabemos qual é a vontade de Julián, que é realizar o sonho de criança, realizar o sonho de jogar no Barça. Essa é o grande trunfo do Barça. Essa é a grande vantagem do Barça. Porque se Julián estivesse em dúvida, então aqui neste canal, já estaríamos te dizendo para esquecer a contratação de Julián, porque seria impossível. Se o jogador não tivesse tanta vontade de ir para o Barça, seria impossível. E além disso, vou te dizer outra coisa. O Barça teria outras prioridades. Se ele estivesse esperando ofertas da Inglaterra, a operação seria praticamente impossível. Mas o Barça tem algo que não se compra com dinheiro, amigos. Não se compra com nada. Sim, senhor. O sim do jogador. Isso não se compra com nada. Ou você tem ou não tem. E Julián Álvares, é claro. Ele nasceu para jogar no FC Barcelona. Porque é verdade que pode haver tensão, que pode haver mensagens, que pode haver negativas, porque elas existem e vão existir. Mas enquanto Julián mantiver sua posição, a negociação continua viva. E aqui tem outro protagonista fundamental nessa história, que se chama Hansi Flick. Porque Hansi Flick já sabe que contratar Julián seria dar um salto de qualidade incrível. Pense também que Julián poderia jogar junto com o melhor Lamine Yamal. Imagina o auge do Lamine com o auge do Julián, com Rodri, com Pedri. É uma loucura. Pensem nas idades, pensem no futuro. Pensem no que significa juntar Lamine com Julián Álvares. Um desequilibra, outro ataca, um atrai defensores, o outro aproveita os espaços. Um pode inventar uma chance onde aparentemente não existe nada. O outro vive para transformar essas chances em gols. E além disso, como já dissemos, Pedri, Rodri, Fermín, Gavi. Todo esse talento que o Barça está acumulando é o que Flick está visualizando. Por isso ele não quer simplesmente um atacante. Ele quer esse atacante. Ele quer esse camisa 9, ele quer Julián. E essa diferença é importantíssima, porque quando um treinador considera que um jogador é estrutural, olha só, para o seu projeto. Esperar mais uma semana pode valer muito a pena, e Julián será jogador do FC Barcelona. Barcelona.